Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Assim está escrito: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse é o texto para esta oportunidade, falando sobre diante de problemas, nunca desista. Aqui temos o relato importante que foi necessário ficar registrado nas Escrituras para que possamos, vez por outra, voltarmos a este assunto e entender que nós também vivemos com problemas os mais variados possíveis. O que fazer diante de um problema, de uma dificuldade, de uma limitação? Entregar-se a ela, desistir, reclamar, viver a vida toda moribundo, triste, amargurado, infeliz? Vamos observar que, à luz das Escrituras Sagradas, problemas podem existir e eles existem nas mais variadas formas possíveis. Porém, o que vamos aprender, à luz do que diz a palavra de Deus, é que diante de problemas, seja ele qual for, a nossa conduta, o nosso comportamento deve ser nunca desistir, sempre perseverar e procurar entender o momento e ficar atento às oportunidades para que não se percam, porque numa destas oportunidades está a solução do problema que tanto precisamos. Estamos hoje diante de um caso em que Jesus com seus discípulos estavam saindo de Jericó e em Jericó, Jesus, por duas intervenções, ele alcançou duas pessoas que se tornaram notáveis pelo agir de Jesus na vida delas. Primeiro, nós encontramos que Jesus, entrando em Jericó, ia passando e ali estava Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem odiado pelas pessoas, mas com uma alma aflita, angustiada, uma necessidade que ninguém poderia supri-la, a não ser Jesus. Sabendo ele que Jesus passaria por ali, ele correu, subiu a uma figueira
para dali ver a Jesus. Não podia diante da multidão, porque era de pequena estatura, e ninguém iria lhe abrir oportunidade para ele chegar próximo de Jesus. Mas quando Jesus vai caminhando, chega diante daquela figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós conhecemos a história. Zaqueu desceu com alegria, regozijante, feliz, levou Jesus para casa e ali então ele começou a sentir o poder de Jesus na sua vida, a transformação que começou internamente, e ele começou a tomar decisões movidas por fé e gratidão diante de Deus. E Jesus então diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na entrada de Jericó, ficou marcada a conversão de Zaqueu. E quando Jesus está saindo de Jericó, com os seus discípulos e a multidão que lhe acompanhava, estava ali, junto ao caminho, um homem cego, que era colocado ali para ter o seu sustento, dependendo da generosidade de quem passasse por ali e comovesse-se com a sua situação. Este cego é chamado na Bíblia de Bartimeu. Bar é filho, filho de Timeu. Então não temos aqui o nome do cego, mas temos o nome do seu pai, que era Timeu. Ele estava assentado junto do caminho, mendigando, como todos os dias fazia. E naquele dia ele percebeu e notou um ambiente diferente, porque a pessoa que tem problemas visuais, a deficiência visual, ele tem a percepção auditiva. Ela é muito sensível. E ele percebeu que algo estava acontecendo por ali. E quando ele ouve dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali, certamente este homem, filho de Timeu, ele encontrou, nós observamos que, através daquilo que ele certamente já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, chegou para ele o dia da oportunidade. Jesus estava ali, próximo dele. E ele então começa a clamar, entendendo que é Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o Filho de Deus, Jesus o que havia de vir com a missão de salvar, curar, libertar e transformar vidas. Ele observa isto. Ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Note que o comum dele era ficar calado. Quando percebesse alguém, pedir uma ajuda, uma esmola, o que pudesse para lhe servir. Mas quando ele observa que é Jesus, ele começa a clamar. Clamar significa altear a voz para que ela chegue aonde precisa. Jesus não estava do lado do cego, estava a uma certa distância. E ele clama e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas incomodadas com aquele cego não se dispuseram a estender a mão, a ajudá-lo, a ser empático com ele, da sua condição e situação. Pelo contrário, o repreendiam, dizendo que ele se calasse, que ele não ficasse gritando, não ia resolver nada. O problema dele era dele, não tinha nada a ver com Jesus. Nas entrelinhas podemos entender isso. E muitos, diz que era muitos, não era pouco não, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas isto, ao invés de silenciá-lo, despertou nele a coragem, a ousadia, a intrepidez, e a luz das Escrituras nos afirma: mas ele
clamava cada vez mais. A intensidade do clamor dele agora multiplicou-se. A intensidade, a altura do clamor dele foi mais vibrante, a ponto de que este clamor dele, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o vento ocupou-se de pegar esta voz deste cego, levá-la ao ouvido de Jesus. Foi uma comunicação direta de onde ele estava, com as suas limitações e necessidades, mas com um coração decidido que aquele dia seria inesquecível. Ele clama, e ao clamar, e esta voz chegar ao ouvido de Jesus, diz-nos que Jesus parou. Um clamor que fez com que Jesus parasse em meio à sua caminhada. Jesus nunca estava engessado diante de situações. Eu preciso chegar a tal lugar, não posso parar no meio do caminho, não posso conversar com ninguém, não posso fazer nada, preciso chegar ao meu objetivo. Não. Jesus sempre foi solícito. Ele tinha o seu momento, a sua direção para onde ir e chegar. Porém, as coisas que aconteceriam em meio ao caminho não era obstáculo para Jesus. Como aqui não foi, como em Zaqueu também não foi. E Jesus, então, parando aquele clamor, mexeu com as entranhas de Jesus. E como ele era movido de amor e compaixão, ele parou e diz: e parando Jesus, mandou que o trouxessem, fossem buscar aquele cego. Certamente Jesus já tinha passado, mas mandou que o chamassem. E foram lá e chamaram o cego e dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Certamente, em meio àquela multidão, havia alguém que estava solícito à necessidade daquele cego, porque a maioria era de repreensão. Não quiseram mudar uma vírgula, mover uma folha para socorrer e levar aquele homem a Jesus. Mas em meio à multidão tinha alguém de bom coração, que chegou diante dele e disse: tem bom ânimo. Não foi reclamando, não foi murmurando, não foi dizer que ele estava atrapalhando a caminhada de Jesus. Não. Chegou diante dele e disse: tem bom ânimo, encoraja-te, anima-te, fortalece-te, levanta-te, que ele te chama. Ele ouviu o seu clamor, ele parou em meio à caminhada, ele está aguardando o seu momento. Levanta-te, que ele te chama. E o que fez o cego? Levantou-se, lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que prazer, que alegria, que gratidão, que momento inesquecível na vida daquele homem. Ele está indo agora em direção a Jesus, na expectativa de que ele vai cego, mas não voltará mais cego. Ele entendia que com Jesus estava o poder para curar. E ele vai. E foi ter com Jesus. E quando chega diante de Jesus, Jesus dirige-se a ele falando e disse-lhe: que queres que te faça? O seu clamor moveu as minhas entranhas. Qual é a tua necessidade? Entendendo que Jesus sabia qual era a necessidade daquele homem, porque Jesus é Deus.
Não precisa ninguém dizer nada que há nas pessoas, porque Jesus sabe. E por que então Jesus pergunta? Para despertar, motivar, encorajar esta fé que havia naquele coração. E quando Jesus pergunta: que queres que te faça? O cego não ficou em dúvida, não ficou amedrontado, não. Ele respondeu de pronto: mestre, que eu tenha vista. Ele poderia ter muitos problemas, mas ele alistou este como o principal. Da solução deste, todos os demais encontrariam a solução. E ele diz: mestre, que eu tenha vista. Jesus ouviu, compreendeu e disse: vai, a tua fé te salvou. E diz que, e logo viu, imediatamente, naquele instante em que Jesus falou, as escamas dos seus olhos caíram, ele passou a receber a visão límpida, cristalina, e diz-nos: e ele logo viu, e ao ver, de gozo, de alegria, de gratidão, de reconhecimento para com a pessoa de Jesus, diz-nos: e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que assunto maravilhoso é este. Um homem limitado, dependente, mas que no encontro com Jesus, ele recebeu a solução para a sua vida, para o seu problema. Dentro deste relato, nós vamos encontrar aqui 3 coisas que foram necessárias na vida de Bartimeu para que ele tivesse a cura tão desejada, a transformação tão esperada e a presença gloriosa de Jesus na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós observamos que aquele homem, ele não se deixou levar pelo barulho da multidão, pelas palavras daquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que não tinham amor, não tinham compaixão, não se condoíam da situação dos pobres, problemáticos, desvalidos e necessitados. Eles olhavam somente para si e não se importavam com os outros. No entanto, este homem, ele colocou diante de si uma coisa: quem tem o problema sou eu. Quem sabe qual o problema que está vivendo sou eu. Estas pessoas, no meio desta multidão, que está me reprimindo, que está querendo me calar, eles não estão sentindo na pele o problema que eu tenho. Porém, eu sei qual é o meu problema e que a solução dele não está em mim. No entanto, não vou dar ouvidos, vou fechar o meu ouvido a estas vozes prejudiciais, negativas e comprometedoras, assassinas da fé. Portanto, ele, ao saber que Jesus estava próximo, ele gritou. Ele queria uma única coisa. Ele queria o que os outros tinham, a visão que ele não tinha. E era a única coisa que ele queria. Então ele não permitiu que as pessoas o desencorajassem, o desanimasse, colocasse na condição de ele contentar-se com o seu estado. Não, ele não deu ouvidos àquelas pessoas que não queriam o seu bem. Segundo, ele entendeu que precisava fazer a sua parte. Note que Jesus não se dirigiu a ele. Jesus parou no meio do caminho e mandou que o chamassem. E ao chamarem, ele veio até onde estava Jesus. Por quê? Porque no momento em que ele ouve que Jesus o chama,
em que ele se levanta e ele caminha em direção a Jesus. Não sabemos a que distância ele estava de Jesus, mas foi o suficiente para naquele percurso, naquele caminho, a sua fé alcançar o nível necessário para a solução do seu problema. Cada passo que ele dava, o mestre me chama, o mestre me ouviu, é hoje que eu vou receber a cura, é hoje que os meus olhos vão se abrir, é hoje que os meus problemas vão terminar. E ele faz a sua parte. Há pessoas que querem que Jesus faça tudo e ele não faz nada. Mas existe a parte que cabe a nós e a parte que cabe a Jesus. Jesus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer o que é para ele fazer. Agora, eu devo fazer aquilo que se espera de mim. E de Bartimeu, o que se esperava foi que Jesus parou e disse: vá chamá-lo, eu estou aqui, traga-o aqui. E Bartimeu foi. Quando o levaram até Jesus, aqueles passos de fé, de gratidão, de reconhecimento, de alegria, de antevisão, porque na perspectiva ele estava indo cego, mas no consciente, no coração dele, já estava selado a sua vitória. Eu vou cego, mas não continuarei cego, porque em Jesus, o Nazareno, esta cegueira não vai persistir. Ela vai sair. E ele vai a Jesus. As pessoas o levam. Ele estava decidido, determinado. Ele estava consciente dos seus passos de fé que ele estava dando em direção à pessoa de Jesus. E terceiro, ele entendeu que ele precisava ter fé, crer, acreditar que o poder de Deus estava em Jesus para curar toda e qualquer enfermidade e para libertar qualquer que estivesse oprimido pelo diabo. Em Jesus, este poder manifestou-se de maneira abundante. Porque a própria Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o Bartimeu sabia disto e ele então ativou, reforçou a sua fé, encorajou-se e fortaleceu-se em Deus. E esta condição dele foi o ápice para mudar a sua história de vida. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: que queres que te faça? Ele diz que eu tenha vista. Jesus observou que a fé no coração de Bartimeu estava no ponto exato de alcançar o milagre. E note o que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Esta palavra salvou é de uma palavra grega que significa sozo. E esta palavra salvar, ou salvação, Jesus, a tua fé te salvou, porque Jesus não disse a tua fé te curou. Porque nesta palavra salvação está incluído cura, libertação, purificação, proteção e direção. Tudo isto está incluso na palavra salvação. Por isso que em vários casos de enfermidade, Jesus não disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus sempre diz: a tua fé te curou. Mas ele diz: vai, a tua fé te salvou. Em momento nenhum Jesus diz: a tua fé te curou. Mas ele diz: a tua fé te salvou. Porque não somente aconteceu a cura física, mas espiritualmente aconteceu também uma transformação profunda. E isso está ligado com a salvação. Então, quando nós olhamos aqui, vai, a tua fé te salvou,
como a fé já estava no ponto exato da operação do milagre, a Escritura diz, e logo viu. Não precisou esperar muito tempo. Espera, mestre, para aumentar a minha fé, para poder receber o milagre. Não. À medida em que ele ouviu, as escamas caiu, os olhos se abriram e ele logo viu. Foi instantâneo, foi imediato, foi na hora, nada para depois. As coisas de Deus são feitas assim, na hora. Então, quando eu e você estivermos diante de problemas, sejam eles de que natureza for, à luz do exemplo de Bartimeu, eu preciso aprender que diante de problemas eu nunca devo desistir, mas sempre preciso acreditar que o problema para mim pode ser difícil, insolúvel, mas para Deus ele não é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Zaqueu, ou para Bartimeu, digo, era impossível ele enxergar, mas para Jesus era possível curá-lo imediatamente. E foi o que aconteceu. Então, quando enfrentar os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, complicados ou de maneira que foge-me a solução, eu preciso crer. Eu nunca devo desistir, me entregar à situação, mas colocar-me na posição de chegar o momento de ouvir a voz de Jesus. E ao ouvir a sua voz, a cura brotará. A solução virá de algum lugar da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, quais são as 3 coisas que nós aprendemos com Bartimeu? Primeiro, não se deixe levar, não dê ouvido às pessoas que querem depreciá-lo, desprezá-lo e não lhe abrir a oportunidade de que você ouça a voz de Jesus e se dirija a ele. Feche os seus ouvidos a estas vozes estranhas e maldosas. Ative a sensibilidade para ouvir a voz de Jesus. E quando ele ouvir o seu clamor, ele vai dar a orientação de que você se levante e se dirija à presença dele. E neste momento, você precisa entender que a sua parte cabe a você. Ninguém fará por você. Jesus não fará a sua parte. Você e eu temos que fazer a parte que cabe a nós. Porque Jesus fará a parte que cabe a ele. Portanto, nós precisamos ter a fé e ir em direção a Jesus. E neste caminhar, a nossa fé, ela deve chegar ao nível necessário para que no transmitir da palavra de Jesus para a minha vida, para a sua, para a nossa, diante do problema ou da situação que estamos enfrentando, que esta fé seja operosa, possa acontecer o milagre, a cura, a libertação, a solução, como aconteceu com Bartimeu. Que queres que te faça? Que eu tenha vista, mestre. Vê, a tua fé te salvou. Ele viu imediatamente. Então, grave isto. Diante de problemas, nunca desista. Há em Jesus a solução para todo e qualquer problema que nós enfrentarmos aqui na terra. Portanto, glorifiquemos e bendizemos o nome do Senhor. O ex-cego, Bartimeu, agora com os olhos abertos, enxergando e vendo a todos, seguiu a Jesus pelo caminho. Quando o Senhor manifestar o poder e a misericórdia sobre a sua vida, para a solução do seu problema,
da sua enfermidade, da sua necessidade, não esqueça de ser grato e seguir a Jesus pelo caminho, porque as bênçãos apenas começaram. Outras mais virão em sequência desta primeira, mas há necessidade de seguir a Jesus pelo caminho, glorificando, bendizendo, adorando e testificando o que ele fez na minha e na sua vida, para que o nome do Senhor nosso Deus seja para sempre glorificado. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.